Olá, pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Obrigado por terem aceitado o nosso convite de participar do aulão sobre tributação das cooperativas de crédito, reflexos e demandas contábeis. Boa noite aos que estão chegando. Provavelmente mais colegas irão adentrar a sala virtual nos próximos minutos, enquanto a gente vai dando início aqui ao nosso aulão de hoje, que tem uma previsão de duração em torno de 1 hora, tendo 50 minutos para exposição e mais 10 minutinhos para esclarecimento de dúvidas sobre esse tema tão importante, que é a tributação das cooperativas de crédito. E de antemão já é preciso dizer que há um tabu de que as cooperativas não pagam tributos, o que não é verdade. Nós vamos ver isso no decorrer dos próximos minutos que estão previstos para a consecução dessa aula, que elas pagam tributos, pagam impostos, taxas, contribuições de melhorias e tem novidades a partir da reforma tributária para as cooperativas de crédito no quesito tributação. Vou pedir licença de todos aqui para colocar o material na tela, alguns slides que vocês já receberam ou vão receber na sequência pela FBM. A FBM que está organizando esse aulão, sempre proporcionando à comunidade, sempre proporcionando aos cooperativistas de crédito, ligados ou não à contabilidade, conteúdos de valor, conteúdos que vão auxiliar tecnicamente quem atua na contabilidade das cooperativas e também vão auxiliar quem está em cargos de gestão a tomarem as melhores decisões no contexto da sua cooperativa. Um instante, então, para que a gente possa compartilhar a apresentação que montamos para hoje e que vai servir de roteiro para que a gente possa conduzir esta aula da melhor forma possível. Ótima apresentação compartilhada. Caso não estejam vendo, me sinalizem, por gentileza. Eu acredito que sim, acredito que esteja tudo certo. Cá está, então, tributação de cooperativas de crédito, impactos na contabilidade e nos resultados da instituição. Primeiro, fazer uma breve apresentação. Eu sou o professor Edivan, estou na docência há mais de 13 anos, desde 2012, nos corredores e nas salas de aula das universidades, salas físicas ou salas digitais, em componentes ligados a finanças e governança, ao mercado financeiro e à governança, gestão de riscos, a contabilidade, principalmente das cooperativas de crédito, onde atuo, além de professor, trabalho no cooperativismo de crédito desde 2014, então lá se vão mais de 11 anos de dedicação ao cooperativismo de crédito. Antes disso, trabalhei mais 11 anos no cooperativismo agropecuário, então a minha vida, praticamente toda ela, minha vida profissional, é dedicada ao cooperativismo. Já deixo aqui as minhas redes sociais, onde tenho um bloco chamado Cifras e Cifrões, e a partir desse bloco procuro criar e transmitir conteúdos voltados às disciplinas que atuo na docência, finanças e governança, utilizando a música como ferramenta de ensino. Está aqui o meu Instagram, está aqui também o meu endereço de LinkedIn. Ficarei bastante satisfeito e contente para quem me seguir lá e que a gente possa ter também esses canais de comunicação. Importante sempre frisar que a FBM Educação é organizadora destes aulões, organizadora de cursos, capacitações e conteúdos voltados à contabilidade das instituições financeiras cooperativas e outros tipos de instituições
financeiras do Brasil e tem aí levado conteúdo de qualidade, levado conteúdo enriquecedor para todo o nosso país. Então, em nome da FBM Educação, gostaríamos de agradecer pela vossa presença aqui nesta noite, neste aulão. Pois bem, nós temos a aula de hoje dividida em 2 blocos. Primeiro, como está a tributação das cooperativas hoje, e depois, como ficará após a reforma tributária. Daremos aqui alguns spoilers e algumas informações que já estão consolidadas em relação às cooperativas de crédito, do que vai acontecer com a reforma tributária, que já está tramitando, que já está no seu processo de estruturação. É bem verdade que vai demorar um tempo para que ela se finalize, mas os primeiros passos já estão sendo dados. É importante dizer também que em 1 hora, 50 minutos, nós não conseguiremos explorar todos os detalhes da tributação das cooperativas. É bastante amplo esse assunto, portanto, tentamos trazer aqui alguns assuntos que achamos mais pertinentes para o momento em que as cooperativas de crédito estão. E além de amplo, esse assunto também é bastante complexo. E ao final abriremos 10 minutos para perguntas. Estaremos aqui abertos a esclarecer. Procuraremos esclarecer todas as perguntas, embora fazendo disclaimer, pela complexidade do tema, pode ser que, dependendo da pergunta, não tenhamos aqui os detalhes necessários para satisfazer as suas demandas. Todavia, não deixe de fazer a sua pergunta, vamos anotar para que ela seja, caso não possa ser respondida nesse momento, ela vai ser respondida oportunamente, vai chegar uma resposta aí no seu e-mail que você utilizou para se cadastrar. Falando em cadastramento, ao final também deixaremos um QR Code para você formalizar a sua presença nesse aulão e depois receber um certificado da FBM que participou deste momento aqui oferecido pela FBM Educação. Como está hoje a tributação e como ficará após a reforma tributária, iniciando por alguns aspectos conceituais, que sempre é importante nós lembrarmos ou relembrarmos, principalmente para quem é da contabilidade, para quem é do direito. Algumas informações podem ser recapituladas, recicladas, e para quem não é dessas disciplinas, dessas vertentes, tem a oportunidade de tomar contato com esses conceitos. Primeiro, o conceito de tributos, que são valores, são recursos que pessoas e empresas pagam ao governo, recolhem ao governo. Eles servem para financiar serviços públicos e obras que beneficiam toda a sociedade. Então, os tributos são a contrapartida que nós, como contribuintes, levamos, recolhemos aos cofres públicos, como pessoas físicas e pessoas jurídicas, e do lado do governo, ele também proporciona serviços e bens públicos para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. E os tributos são divididos em 3 categorias: impostos, taxas e contribuições de melhoria, trazendo aqui um breve conceito e alguns exemplos de como isso se aplicaria numa cooperativa de crédito. Impostos são pagos ao governo sem uma contrapartida direta, ou seja, não é um dinheiro carimbado que você recolhe ao cofre público e o governo precisa utilizar esse recurso para uma finalidade pré-determinada, não tem uma contrapartida direta. Exemplo do imposto de renda à pessoa jurídica, que é cobrado sobre o resultado da cooperativa com atos não cooperativos, aqueles atos realizados com pessoas que não são cooperadas. Outro exemplo é o PIS e COFINS, que são recolhidos sobre determinadas receitas financeiras. E, no caso das cooperativas de crédito, essas receitas determinadas são aquelas auferidas com negócios com não cooperados, os atos não cooperativos. A segunda categoria são as taxas, que são pagas quando há um serviço público específico prestado. A exemplo aqui da taxa de coleta de lixo,
que é cobrada pela prefeitura sobre o imóvel da agência da cooperativa de crédito. Nem todas as prefeituras do país vão cobrar taxa de coleta de lixo, é bem verdade, mas se cobrarem é muito provável que a agência onde a cooperativa está instalada naquela cidade terá que recolher. Taxa de alvará municipal é um outro exemplo para funcionamento da unidade da cooperativa em determinada cidade. São 2 exemplos de taxas e, por fim, a terceira categoria são as contribuições de melhoria, que são pagas quando uma obra pública valoriza o imóvel ou a região. Exemplo, se a prefeitura asfaltar a rua da agência da cooperativa, do posto de atendimento, ou fizer uma obra de urbanização que aumente o valor do imóvel onde a agência está instalada, pode ser cobrada uma contribuição de melhoria, haja vista que aquele imóvel se valorizou em decorrência desta obra que a prefeitura fez. Nesse caso aqui em específico, se a sede da agência pertence à cooperativa, ou seja, não é uma instalação alugada. Para relembrarmos, então, os tributos são divididos em 3 categorias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Outros conceitos importantes de serem relembrados é o de imunidade, isenção, incidência, não incidência e alíquota zero. Imunidade é uma proteção constitucional contra a tributação. Exemplo, no nosso contexto, os atos cooperativos são imunes ao imposto de renda. Já a isenção é uma dispensa legal de um tributo devido. O IOF, por exemplo, Imposto sobre Operações Financeiras, é isento em algumas operações de crédito rural. A incidência é a situação em que o tributo é devido. Exemplo, sobre as receitas com atos não cooperativos, incide PIS e COFINS. Não incidência é o fato que não está na lei tributária. A lei tributária não trata daquele assunto. Exemplo, as sobras distribuídas aos cooperados, elas não têm incidência de impostos, pelo menos atualmente. E a alíquota zero, o tributo existe. O tributo existe sobre aquele fato gerador, mas a taxa naquele momento é zero, o que nos faz concluir que em algum momento o governo pode tirar essa taxa da alíquota zero e estabelecer um outro percentual. Exemplo aqui o IBS e o ICBS, que são os 2 impostos aqui, o IVA dual, que será trazido aí pela reforma tributária. IBS e CBS com alíquota zero em operações com cooperados. Nós vamos falar mais sobre IBS e CBS logo mais ao final deste aulão. Outros conceitos, base de cálculo, alíquota, fato gerador e competência. Base de cálculo é o valor sobre o qual incide o tributo. Exemplo, sobre a folha de pagamento da cooperativa de crédito incide o INSS patronal. Portanto, a folha de pagamento é a base de cálculo para esse tipo de tributo. A alíquota é o percentual do tributo sobre a base de cálculo. No caso do INSS patronal, que utilizamos como exemplo, a alíquota é de 20%. E o fato gerador é a ocorrência que gera a obrigação tributária. Neste exemplo que estamos trabalhando, o fato gerador é o fato de que a cooperativa possui funcionários, colaboradores, e eles são remunerados pela entrega do seu trabalho à cooperativa. Outro conceito importante é o de competência, o mês em que o imposto nasce. Portanto, o INSS patronal tem uma competência, que é a folha de pagamento de um determinado mês, seja ele o mês que for dentro do exercício. Mais alguns conceitos para a gente relembrar são os regimes de tributação, que no Brasil existem alguns, nós trouxemos 4 aqui: lucro real, lucro presumido, lucro arbitrário e simples nacional. O lucro real paga imposto conforme o lucro efetivo, ou seja, confronta-se receitas e despesas, e sobre o lucro, que é o resultado positivo, são recolhidos impostos. No caso das empresas em geral, aqui nas cooperativas de crédito precisaríamos apartar as receitas e
despesas relativas aos atos cooperativos e não cooperativos, no caso. Lucro presumido paga uma porcentagem sobre o faturamento, lucro arbitrário paga uma porcentagem definida pelo governo e o Simples Nacional paga um imposto fixo sobre a receita. No caso das cooperativas de crédito, por imposição legal, o regime de tributação é o lucro real, é o primeiro que aparece nesta tela. Seguindo em frente, lucro real, o que é? É um regime de tributação em que o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, e da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, é feita com base no lucro real da empresa, no lucro real da cooperativa, receitas menos despesas, e com ajustes previstos em lei. A lei pode permitir que a cooperativa deduza ou pode impor também que adicione algum valor específico para se chegar ao lucro tributável. Este é o lucro real. Sempre vem à tona a necessidade de separarmos o que é ato cooperativo e o que é ato não cooperativo. O ato cooperativo são atos praticados entre quem? A cooperativa e seus associados, os associados e sua cooperativa, as cooperativas entre si, quando associadas para a realização dos seus objetivos sociais. Muito bem, vamos trazer alguns exemplos aqui de atos cooperativos, que é o fornecimento de bens ou serviços a associados, para atender os objetivos sociais. No caso da cooperativa de crédito, qual é o seu objetivo social? Fornecer produtos e soluções financeiras para atender a demanda dos cooperados em relação a esses produtos e serviços financeiros. A participação em sociedades cooperativas para atingir os seus objetivos sociais também são exemplos de atos cooperativos. Quando as cooperativas dos mais diversos ramos se interrelacionam para atender aos objetivos dos seus cooperados, isso também se encaixa como ato cooperativo. E, por fim, o fornecimento de crédito ou a captação de depósitos associados das cooperativas de crédito, para fechar esta pequena lista de exemplos de atos cooperativos. De outro lado, nós temos os atos não cooperativos. São os atos praticados entre a cooperativa e não associados. Alguns exemplos também para ficar mais material. O fornecimento de bens ou serviços a não associados para atender aos objetivos sociais, embora esteja em linha com os objetivos sociais, ou seja, fortalecer a cooperativa e seus cooperados, mas como o ato foi praticado com o não associado, então ele se encaixa como ato não cooperativo. A participação em sociedades não cooperativas para atender objetivos acessórios ou complementares, e a contratação de bens e serviços de e com terceiros não associados completam essa lista de exemplos de atos não cooperativos. Essa separação é importantíssima para a contabilidade, porque de um lado podem incidir alguns impostos ou nenhum, e do outro lado podem incidir alguns impostos ou uma gama maior de tributos. Pois bem, as cooperativas financeiras pagam tributos. Uma boa parte da sociedade, se nós entrevistarmos, principalmente aqueles mais distantes das cooperativas de crédito, podem ter uma informação errônea, é bem verdade, de que as cooperativas, sejam financeiras ou não pagam tributos. Não pagam tributos. No entanto, elas pagam tributos sim, e nós vamos trazer alguns exemplos aqui. Imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, o INSS, seja o INSS patronal, seja o INSS retém na fonte o INSS dos colaboradores, PIS e COFINS voltados aí ao abastecimento da Seguridade Social, imposto sobre serviço de qualquer natureza, IOF, ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, recolhem também um percentual aí da sua folha para o Sistema S, Sescope,
Sescope é o exemplo mais clássico, recolhe também a RAT sobre acidentes de trabalho, dependendo do risco e dependendo do seu histórico perante essa contribuição. Portanto, recolhem tributos, recolhem vários tributos, inclusive dentro daquela classificação entre atos cooperativos e não cooperativos, fazem esse recolhimento, seja por si mesma, pelas suas operações, seja retendo impostos na fonte e fazendo o recolhimento aos cofres públicos. E aqui, já de cara, trouxemos um resumo, um resumo sobre os tributos que as cooperativas precisam recolher com suas respectivas alíquotas e fatos geradores. Começando pelo IOF, que nós vamos ver detalhes no próximo slide, porque o IOF ele tem uma amplitude, uma complexidade que precisamos considerar, por isso vamos dedicar um slide especificamente para ele. O IRPJ, ato não cooperativo, cuja alíquota é de 15% sobre o lucro líquido dos atos não cooperativos, mais um adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder 20 mil por mês. Então, 15% de uma alíquota geral, mais esse adicional de 10% sobre aquilo que exceder o lucro em 20 mil por mês. Contribuição social sobre o lucro líquido, na mesma lógica do ato não cooperativo, também 15% sobre o lucro líquido. A CSLL tem uma curiosidade, que até a pandemia a alíquota era de 9%, naquela oportunidade foi elevada para 15%, mas não houve redução, permaneceu em 15%, então hoje o IRPJ e a CSLL possuem a mesma alíquota, 15%. PIS e COFINS sobre atos não cooperativos, receitas de atos não cooperativos, a PIS de 0,65% e a COFINS de 4%, respectivamente, sobre as receitas. Então, as receitas são os fatos geradores da PIS e COFINS. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, pode variar aí de 2% a 5%, conforme a lei, dependendo do município, dependendo da prefeitura. Então, o contador da cooperativa precisa consultar qual é a alíquota praticada na cidade onde o serviço foi prestado, lá na agência a agência em que a cooperativa está instalada dentro da cidade. INSS patronal, 20% sobre a remuneração dos empregados, a RAT, riscos ambientais do trabalho, pode variar de 1% a 3% sobre a remuneração dos empregados. Para se chegar a essa alíquota definitiva, tem que multiplicar pelo FAT, enfim, dependendo do risco da atividade, dependendo do seu histórico, se houve acidentes de trabalho ou não no último período, e assim sucessivamente, para se chegar, então, a essa alíquota que pode variar de 1% a 3%, e por fim o Sescope do Sistema S, 2,5% sobre a remuneração dos empregados. Um quadro resumo trazendo a alíquota e fato gerador dos tributos que precisam ser recolhidos pelas cooperativas. Seguindo em frente aqui, para nós falarmos então sobre o IOF. Os fatos geradores do IOF são os seguintes: os fatos geradores que aconteceram, as operações de crédito e outros que aconteceram entre o dia 1º e o dia 10 do mês, devem ser recolhidos até o terceiro dia útil após o dia 10. Já os fatos geradores de 11 a 20, o recolhimento até o terceiro dia útil após o dia 20, e os fatos geradores de 21 ao último dia do mês devem ser recolhidos até o terceiro dia útil do mês seguintes. Portanto, o IOF trabalha com os tais dos decêndios, 3 vezes por mês. Imposto de renda à pessoa jurídica, a apuração é trimestral, ou seja, o lucro real trimestral sobre atos não cooperativos, e o pagamento até o último dia útil do mês seguinte é o trimestre de apuração. Também é possível fazer apuração anual com o recolhimento mensal por estimativa, cujo pagamento, neste caso, deve ser até o último dia útil do mês subsequente ao mês apurado.
e o saldo do ajuste anual até o último dia do mês de março. Então, o saldo final do exercício, a Receita Federal dá 3 meses aí para a cooperativa fechar, a contabilidade cooperativa fechar as suas demonstrações contábeis e fazer o recolhimento até o mês de março. Contribuição social sobre o lucro líquido tem a mesma regra do imposto de renda, pessoa jurídica, vocês podem observar que a redação é exatamente a mesma, então não vamos repetir. PIS e COFINS, pagamento deve ser feito até o 25º dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, que são as receitas auferidas com negócios realizados entre a cooperativa e não cooperados. ISSQN, Imposto sobre Serviço, depende da prefeitura, então é preciso consultar a prefeitura local. Cada uma tem uma data de vencimento, umas no dia 10, outras no dia 15, ou até uma data diferente dessas que foram citadas. INSS patronal, INSS patronal até o dia 20 do mês seguinte ao da competência, até o 20 do mês subsequente. Seguindo em frente aqui, para entrarmos em aspectos específicos do IOF. O Imposto sobre Operações Financeiras é um tributo federal, estabelecido pelo governo federal, que incide sobre operações de crédito, de câmbio, de seguros, de títulos e valores mobiliários. Nos últimos tempos, nós tivemos uma mudança no IOF, mais especificamente ali no mês de julho, embora os movimentos tenham começado ainda antes, mas no mês de julho é que se consolidou essas mudanças. Para pessoas físicas, não houve alteração, a alíquota no máximo 3,38 sobre as operações de crédito, e a composição desses 3,38 é 0,38 sobre o valor total da operação, com uma alíquota adicional, e a alíquota diária de 0,0082 ao dia, limitada ao período de até 365 dias. A soma disso tudo portanto, pode chegar no máximo a 3,38 se a operação tiver mais de 1 ano de prazo. Para as pessoas jurídicas, a alíquota passou de, no máximo, 3,38. Para as pessoas jurídicas aumentou aí com o último movimento do governo. A alíquota adicional de 0,38 sobre o total da operação, mais a alíquota diária de 0,082, limitada ao período de até 365 dias. Vocês podem observar que foi igualada à alíquota das pessoas físicas. Era menos, para a pessoa jurídica havia um incentivo para que tomasse crédito, agora ficou igualado com as pessoas físicas. Previdência privada, algumas cooperativas possuem previdência privada, e os aportes acima de 50 mil por mês ou mais de 300 mil por ano nos planos de previdência privada passa a incidir uma alíquota de 5% sobre o valor investido. Para grandes cooperativas com carteira de crédito acima de 100 milhões, praticamente todas as cooperativas do Brasil, posso estar exagerando, mas a maioria das cooperativas de crédito do Brasil tem carteira com valor maior do que 100 milhões de reais, passa a pagar os 3,38, cuja composição é alíquota adicional de 0,38 sobre o valor total da operação, mais 0,082 ao dia, limitada ao período de 365 dias. Também foram alteradas as alíquotas do cartão de crédito no exterior e operações de câmbio. Muitos os cooperados, portanto, as cooperativas que fizerem viagem ao exterior e fizerem compras lá em outro país ou até adquirirem moedas estrangeiras, sobre essas operações uma alíquota fixa de 3,5% sobre o valor total da operação, seja as aquisições de moedas, seja compras no exterior. Por fim, Simples Nacional. As operações de Simples Nacional, a alíquota será de 1,38% ao ano, se a cooperativa fizer operações de crédito com esse tipo de pessoa jurídica, que adota esse regime tributário. A alíquota será de 1,38% ao ano em operações de crédito de até 30 mil. Acima de 30 mil, a alíquota normal
como as outras empresas que nós mencionamos aqui. A alíquota adicional de 0,38 mais uma alíquota diária de 0,00274, ou seja, o governo dá uma benesse, dá um incentivo aí para as empresas do Simples Nacional, que pegam pequenos créditos aí para tocar as suas operações. Outro imposto é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, o ITBI, que é um tributo municipal que incide quando há transmissão onerosa, ou seja, quando há dinheiro envolvido, uma venda de propriedades imóveis, compra e venda, permuta, dação e pagamento, ou seja, toda vez que alguém compra um imóvel, paga ITBI. E a cooperativa pode ter operações de compra de imóvel, e, portanto, deverá recolher o respectivo ITBI lá na prefeitura da cidade. E uma curiosidade aqui em relação às incorporações. Quando os bens da incorporada são repassados para a incorporadora, a pergunta é: incide ITBI na transferência de bens da cooperativa incorporada para a incorporadora? E a resposta é não. Por quê? Porque o conceito que nós vimos anteriormente, que eu vou passar novamente aqui, é que o ITBI incide, qual é o seu fato gerador? Uma transferência onerosa de propriedade de imóveis. No caso de uma incorporação, a transferência não é onerosa, porque a incorporadora não compra o imóvel da incorporada, apenas há uma transferência aqui, porque o CNPJ da incorporada vai ser baixado logo, logo. Já ouvi casos práticos de cartórios querendo exigir o recolhimento do ITBI, mas é importante que todos saibam que a lei é clara sobre quando incide ou não o ITBI, ou seja, em transferências que envolvem recursos financeiros. Uma curiosidade para vocês. ISSQN, é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é um tributo municipal também, assim como o ITBI, que incide sobre a prestação de serviços listados nesta lei complementar, a Lei número 116 de 2003. Exemplo, bancos, cooperativas de crédito e consultorias que pagam ISSQN sobre os serviços financeiros ou administrativos que prestam. Para ficar mais claro, para ficar mais fácil de entender, vamos trazer aqui alguns exemplos sobre os quais incide ISS. Está aqui, renda de Coban. Algumas cooperativas têm um convênio com o Banco do Brasil, o correspondente bancário do Banco do Brasil, o Coban, onde utiliza aí para recolher, por exemplo, impostos, guias de impostos pelo Coban. Sobre essas operações incide imposto sobre serviço, também sobre consórcios, também sobre as rendas de máquina de cartão Stone ou outras máquinas de maquininha de cartão. Essa lista de exemplos poderia ser bem maior, é claro, do que esses três que nós trouxemos aqui. Vamos passar para imposto de renda à pessoa jurídica. Imposto de renda à pessoa jurídica sobre ato não cooperativo. É o imposto de renda da pessoa jurídica, a cooperativa, tem seu CNPJ, que incide sobre as operações de uma cooperativa realizada fora do âmbito cooperativo, ou seja, com terceiros não associados. Ali incide imposto de renda. O lucro dessas operações, receitas menos despesas, com atos não cooperativos, incide o imposto de renda. Uma curiosidade: é possível deduzir da base de cálculo do imposto de renda ato não cooperativo a remuneração anual ao capital social pago aos associados? Remuneração anual ao capital social pago aos associados é o famoso juro ao capital. Nós conhecemos no linguajar cooperativistas como juro ao capital, mas se formos rigorosos nas nomenclaturas, vamos ver lá que na Lei Complementar 130,
na Lei Complementar 130, a terminologia utilizada é remuneração anual ao capital social pago aos associados. Mas a gente fala sobre juros ao capital e está tudo bem, está tudo certo. O importante é que as pessoas entendam do que se trata. Mas a pergunta está aqui. É possível deduzir da base de cálculo do imposto de renda ato não cooperativo a remuneração, os juros ao capital? Sim, não ou não faço a menor ideia. E a resposta é sim, é possível deduzir das receitas com atos cooperativos os juros ao capital, que é uma despesa e vai reduzir, portanto, o lucro, podendo até gerar prejuízo, né? E gerando prejuízo, é claro que não é recolhido o imposto de renda, porque o imposto de renda é sobre a renda. Se não tiver renda, naturalmente não há incidência de imposto. Fica uma curiosidade aqui para a gente discutir. E a base legal, de onde está escrito que pode haver esta dedução, está aqui no Decreto 9.580, lá de 2018. Não vou fazer a leitura integral, mas trouxe aqui só para deixar claro que essa previsão está descrita na lei. Depois o material vai ficar com vocês. Contribuição social sobre o lucro líquido, de atos não cooperativos também, assim como o imposto de renda, é a contribuição que incide sobre os resultados da operação de uma cooperativa com terceiros não associados. E uma curiosidade, se a base de cálculo do imposto de renda e a contribuição social der negativa, ou seja, as despesas forem maiores do que as receitas, com suas respectivas deduções, a exemplo do juro ao capital, e aqui é preciso dizer que, além do juro ao capital, existem outras deduções. Possivelmente o juro ao capital seja mais expressiva, mais importante. Qual é o tempo para realizar a compensação desses impostos? Ou seja, se você teve prejuízo, não há recolhimento de imposto, mas é possível fazer uma compensação do imposto já recolhido. Qual é o tempo, portanto, para fazer essa compensação e que valor pode ser compensado? O prazo, não tem prazo para fazer essa compensação, e o valor é até o limite da base negativa, ou seja, limitado a 30% por ano. Se pega a tua base negativa e pode ir compensando isso durante os exercícios, limitado a 30% disso por ano até zerar a tua base de cálculo negativa. Essa é uma curiosidade. Vamos falar sobre COFINS. COFINS, o que é COFINS? É a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. É por meio desses tributos que o governo arrecada recursos para as aposentadorias dos cidadãos, seus benefícios, os seus seguros públicos e assim por diante. É uma contribuição federal que incide sobre a receita bruta das pessoas jurídicas, no caso, as cooperativas estão contempladas aqui também. Seu objetivo é financiar a Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social. A PIS, quando a gente fala em COFINS, geralmente fala PIS junto, porque elas incidem sobre a mesma base de cálculo. O PIS é o Programa de Integração Social, é uma contribuição federal que incide sobre a receita bruta das pessoas jurídicas, destinadas a financiar o seguro-desemprego, o abono salarial e o fundo de garantia por tempo de serviço. Nas cooperativas de crédito, assim como a COFINS, o PIS incide apenas sobre atos não cooperativos. Aqui uma curiosidade sobre o PIS sobre a folha de pagamento. Até 2023, as cooperativas recolhiam o PIS-folha, o famoso PIS-folha de 1% sobre a folha salarial, mas é importante dizer que, recentemente, numa decisão judicial lá de 2023, foi reconhecido que o PIS não incide sobre a folha de salário das cooperativas de crédito, por não haver uma previsão legal para isso, possibilitando compensação de valores recolhidos indevidamente. É sabido que algumas cooperativas já entraram com ação administrativa ou ação judicial perante o governo para reaver os valores
e recolheram naquela época. Uma curiosidade sobre o PIS. Mais algumas curiosidades antes de entrarmos na reta final deste aulão, onde falaremos sobre alguns aspectos da reforma tributária. Mais algumas curiosidades. Então, as diárias dos conselheiros de administração são tributadas? Via de regra, não, porque as diárias dos conselheiros de administração têm o objetivo de custear as suas despesas, as despesas que eles têm para prestar esse serviço de atuação no conselho para as cooperativas. Despesas com deslocamento, com alimentação, com hospedagem. Elas não têm o objetivo de tornar o conselheiro mais rico, não têm o objetivo de remunerar o trabalho do conselheiro, mas sim sobre compensar essas despesas que falei para você. Se a diária tiver essa finalidade, esse objetivo de remunerar o trabalho do conselheiro, aí sim, isso é tributado. Isso é tributado lá para o conselheiro, ele tem que informar devidamente na sua declaração do imposto de renda, o que se torna uma remuneração tributável, portanto. De outro lado, se não for, é apenas uma ajuda de custo, e sendo ajuda de custo não tem tributação. Seguindo em frente, com mais uma curiosidade, as aplicações da centralização financeira são tributadas no imposto de renda. Em muitos sistemas cooperativos, os excedentes de caixa das cooperativas singulares sobem 1 ou 2 níveis para a centralização financeira da central ou da confederação, e a central e a confederação vão aplicar esse recurso no mercado financeiro a fim de auferir juros, enquanto o cooperado não demandar esse recurso por meio de empréstimos e financiamentos. E quando a central e a confederação fazem isso, aplicam esse recurso no mercado financeiro, em instrumentos de renda fixa, a exemplo dos títulos públicos federais, recebem juros, naturalmente, e esses juros não são tributados no imposto de renda, porque é entendido que esse movimento, essa operação de aplicação no mercado, faz parte, está embutido nos atos cooperativos. Mais uma curiosidade: qual é a tabela de imposto de renda para aplicações de renda fixa na cooperativa? Aplicações por parte do cooperado. O cooperado, quando recebe juros da cooperativa pelas suas aplicações, ele atualmente paga imposto de renda, a cooperativa retém na fonte e recolhe aos cofres públicos nestas alíquotas aqui. Até 180 dias, 22,5%, de 181 a 360, 20%, de 361 a 720, 17,5%, e acima de 720, 15%. Mas, a partir de 1º de janeiro de 2026, se a medida provisória que foi publicada pelo governo for aprovada a tempo pelas nossas câmaras legislativas, a partir de 1º de janeiro de 2026, passará a vigorar uma alíquota única, independentemente do prazo, de 17,5%. Importante mencionar isso. Sempre é importante também mencionar que alguns entes, algumas organizações são isentas de imposto de renda e contribuições, são isentas de imposto de renda quando fizerem aplicações de suas economias na cooperativa de crédito. A exemplo dos templos de qualquer culto, as igrejas, os partidos políticos, para quem algumas cooperativas permitem as aplicações de partidos políticos, outros já vedam em seus estatutos, inclusive as suas fundações, entidades sindicais, instituições de educação, de assistência social, livros, jornais, periódicos, papel destinado à impressão de jornal, livros e periódicos. Essas organizações têm aí as suas aplicações isentas de imposto de renda por uma
por uma determinação legal. Mas sempre é importante que o contador dessas organizações, um templo religioso, por exemplo, manifeste para a cooperativa que tem esse direito. É preciso que ele faça uma declaração, emita um documento e entregue para a cooperativa, e aí a cooperativa vai praticar essa isenção, ou seja, a organização precisa exercer o seu direito em relação ao não pagamento do imposto de renda sobre as aplicações na cooperativa. Qual a tabela de INSS sobre os salários dos colaboradores? A tabela de INSS em vigor sobre os salários dos funcionários é essa. É uma tabela progressiva que vai de 7,5% até 14%, tem as suas parcelas a deduzir aqui, suas parcelas a deduzir dentro de cada faixa. É importante dizer que a alíquota é aplicada efetivamente dentro de cada faixa. Então, para quem ganha acima de R$ 8.157,41, não é aplicado 14% direto sobre o valor, mas sim aplicado a alíquota correspondente a cada faixa especificamente, com suas parcelas a deduzir até se chegar ao valor efetivo do INSS a recolher. Essa é a tabela que está em vigor. Geralmente ela muda todos os anos. Todos os anos é feita uma correção, mas não é obrigado a corrigir todos os anos, isso é um movimento que o governo faz. Um resumão aqui sobre quem é o contribuinte efetivo de cada um dos tributos que nós falamos até aqui. O imposto de renda sobre atos não cooperativos é um tributo próprio, é sobre as operações da cooperativa, então é ela que precisa calcular e recolher. A contribuição social sobre o lucro líquido também é um tributo próprio, mas o IR das aplicações financeiras dos cooperados é um tributo retido na fonte. O contribuinte é o cooperado, mas a cooperativa é que tem essa responsabilidade de fazer a retenção e o recolhimento. O mesmo acontece com o imposto de renda sobre a remuneração dos colaboradores e também o INSS sobre a remuneração dos colaboradores, também são tributos retidos na fonte. Já o INSS patronal é um tributo próprio, ela mesma calcula e retém, ela que é a contribuinte. PIS-Folha, a PIS-Folha também era um tributo próprio, nós vimos que tem aquela decisão judicial. O IOF é um tributo retido na fonte, quem paga o IOF é o contribuinte, no caso o cooperado, e por fim o imposto sobre serviços, o ISS, é um tributo próprio. Muito bem, chegamos aqui ao final deste bloco sobre como está a tributação das cooperativas hoje, e agora a gente parte para um bloco final, como ficará a tributação após a reforma tributária. Já é preciso fazer um disclaimer que a reforma tributária ela não está pronta ainda, não está 100%. Ela foi aprovada pelas instâncias necessárias, mas é preciso agora legislar sobre aspectos específicos desta reforma tributária. Trazendo uma linha do tempo para que vocês possam acompanhar como isso vem evoluindo ao longo do tempo. Lá em 2023 foi promulgada a emenda complementar, a emenda constitucional 132 de 2023. Em janeiro de 2025 foi sancionada a Lei Complementar 214 de 2025, o primeiro pacote de lei complementar, que faz parte da reforma tributária. Nos dias atuais, agora em agosto, outros projetos de regulamentação estão em debates nas casas legislativas. Em 2026 começa a transição para o novo sistema, para a nova reforma tributária, que está prevista para ser concluída lá em 2033. Ou seja, desde a promulgação da emenda complementar 132 até a expectativa de conclusão da reforma são 10 anos. Reformar
a tributação de um país do tamanho do Brasil, com a complexidade que se tem, isso leva tempo, e esse tempo, nesse caso, é de 10 anos. Alguns aspectos específicos: o que está previsto? O reconhecimento do ato cooperativo como não tributável, ou seja, esse foi um ganho que as cooperativas tiveram. Com a reforma tributária, o ato cooperativo foi mantido. A emenda constitucional 132 estabelece de forma clara que as operações realizadas entre as cooperativas e seus associados, os atos cooperativos, são hipóteses de não incidência tributária, ou seja, elas não geram impostos, fornecendo uma base constitucional sólida para esse tratamento. A regulamentação dessa emenda pela Lei Complementar 214 de 2025, que foi agora em janeiro deste ano, permite que as cooperativas de crédito optem por um regime tributário especial com alíquota zero de IBS, Imposto sobre Bem e Serviço, e CBS, a Contribuição sobre Bem e Serviço, nas operações com cooperados, incluindo aquelas remuneradas por tarifas ou comissões. Já vou explicar na sequência dessa opção que a cooperativa pode ter em um regime tributário especial com alíquota zero, ou o regime geral, que no caso tributaria os atos cooperativos, mas ela poderia se compensar de créditos de compras que ela fez, por exemplo. Vamos chegar aqui nos detalhes sobre isso. Caso as cooperativas optem por esse regime especial, que está lá no artigo 271 da Lei Complementar 214, as cooperativas devem reverter proporcionalmente os efeitos das deduções fiscais correspondentes às operações beneficiadas com alíquota zero, evitando acumular benefícios tributários excessivos. O que ocorre? Se as cooperativas optarem por esse regime especial, os atos cooperativos permanecem zerados de impostos, imposto de renda e contribuição social, mas, eventualmente, a cooperativa faz a compra de algum equipamento, enfim, faz uma despesa e ela se credita do imposto que pagou ao comprar este equipamento. Se ela se creditar e optar por esse regime especial, ela não pode se beneficiar com esse imposto que ela pagou, porque haveria um duplo benefício, além do imposto zero sobre o ato cooperativo, também o crédito gerado por essa compra, e esse duplo benefício não pode acontecer, por isso que ela precisa reverter proporcionalmente para eliminar este duplo benefício. É desta forma que vai funcionar, caso ela opte. Caso não optar, então ela vai recolher a CBS e o IBS, que eu já vou explicar com mais detalhes para vocês nos próximos slides, mas vai poder se creditar, então, daquelas compras que fez. Cabe ao contador da cooperativa, e aqui a importância da contabilidade, fazer esta análise e optar pela alternativa que melhor contemplar o cenário que a cooperativa está. Seguindo em frente aqui, garantia de aproveitamento de créditos fiscais, mesmo nas operações sem tributação com cooperados, o sistema assegura que cooperativas têm direito a crédito de IBS ou CBS nas etapas anteriores, quando as transações envolvem cooperados sujeitos ao regime regular de tributação. Isso mantém o princípio da não cumulatividade e permite maior equilíbrio fiscal. É naquela linha da opção pelo regime especial, em que ela se credita ao comprar, ao fazer compras de materiais, ao fazer compras de equipamentos, de máquinas, ao contratar obras. Algumas dessas operações podem gerar um crédito para a cooperativa, porque ao pagar o preço por esse equipamento vai ter imposto embutido, no caso o IBS e CBS, que é o IVA dual. Se ela optar por esse regime especial,
ela não pagará imposto sobre os atos cooperativos, mas também precisará se desfazer desses créditos proporcionalmente. Proporcionalmente é o quê? Ao volume de receitas com atos cooperativos e não cooperativos. Então, vamos imaginar que a receita com ato cooperativo seja de 80% e com ato não cooperativo seja de 20%. Nesse caso aqui, naquele mês especificamente, ela vai precisar se desfazer daquele crédito na proporção de 80%, que é justamente a sua fatia em relação ao total das receitas com atos não cooperativos, e vai poder se beneficiar apenas dos outros 20% que restaram. Seguindo em frente, o que isso ocasiona? Maior segurança jurídica e competitividade. São medidas que reconhecem as particularidades do cooperativismo como a mutualidade, ou seja, a mutualidade é que a cooperativa ela foi criada para beneficiar o cooperado ao fazer com que os cooperados alcancem em conjunto os seus objetivos iguais ou semelhantes. Essa é a ideia de mutualidade. Não há uma intenção de enriquecimento aqui, mas uma organização das atividades apenas. E não tem fins lucrativos também. E visam fornecer maior segurança jurídica, flexibilidade das operações e competitividade justa frente a bancos e outras instituições financeiras. Em resumo, para a gente resumir essa questão da reforma tributária. Ato cooperativo, o que muda? Atos com associados são tratados como não tributáveis. Se ela optar pelo regime especial, ela pode optar por alíquota zero de IBS e CBS nas operações internas, mas é preciso fazer um ressarcimento proporcional, naquela ideia dos 80-20 que eu citei o exemplo logo antes de chegarmos aqui. Devem reverter deduções fiscais quando oportuno. Os créditos fiscais podem aproveitar os créditos de tributos e operações com regulados, e há um benefício geral aqui, maior justiça tributária, segurança jurídica e competitividade, para a gente resumir o assunto. Falamos sobre IBS e CBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Hoje nós temos aquela gama de impostos, que nós trouxemos uma lista aqui no início deste aulão, mas com esta reforma tributária eles serão reduzidos a dois, ou seja, o IBS vai absorver o ICMS estadual e o ISS municipal, e o CBS vai absorver o PIS e COFINS. Nós temos o que é chamado de IVA dual, Imposto sobre o Valor Agregado dual, porque nós teremos dois, IBS e CBS, concentrando aqui os impostos estaduais, municipais e federais. A PIS e COFINS são impostos federais. Teremos uma simplificação, espera-se que tenhamos uma simplificação com esta reforma tributária, que focou nos tributos sobre consumo. Os tributos sobre renda e patrimônio permanecem inalterados, ou seja, o imposto de renda, que é o imposto sobre a renda, vai ficar inalterado, o IOF vai ficar inalterado, e IPVA dos veículos da cooperativa vão ficar inalterados. A intenção aqui da IBS e CBS, Imposto sobre Valor Agregado, é imposto sobre consumo, portanto. Seguindo em frente, nós temos um resumo aqui sobre os impactos de tudo isso nas cooperativas de crédito. Temos aqui tributação de atos não cooperativos, tratamento diferenciado de atos cooperativos, regime especial, que é a alíquota zero de IBS e CBS, que nós comentávamos até aqui, retenção na conta em aplicações financeiras, tributação da folha de pagamento, distribuição de sobras e complexidade regulatória e fiscal são alguns impactos da nova tributação, da reforma tributária sobre a contabilidade e sobre os resultados das cooperativas de crédito.
Alguns pontos críticos e recorrentes sobre a tributação, já indo para a parte final deste aulão. Vamos dar uma olhadinha aqui. A diferenciação, o que é importante que a contabilidade fique atenta, a diferenciação entre atos cooperativos e não cooperativos, já é importante agora, mas permanece importante com a reforma tributária, separar contabilmente operações realizadas com associados, ou seja, essa separação já acontece hoje e com a reforma tributária deverá continuando acontecendo. O planejamento e adequação à reforma tributária, CBS mais IBS, então a contabilidade vai precisar tirar o tempo. A gente sabe que os contadores já estão tirando esse tempo para fazer um planejamento em relação à tributária, a reforma tributária que vai começar a vigorar a partir do ano que vem. E em se tratando de impactos dos impostos, a gente sabe que os impostos eles reduzem o resultado das cooperativas. O imposto com ato cooperativo, no caso, os impostos sobre folha de pagamento e assim por diante, mas principalmente sobre os impostos com atos não cooperativos, isso vai reduzir o resultado com o ato cooperativo. E lembrando que quando se tem resultado positivo com atos não cooperativos, esse resultado precisa ser contabilizado lá no FATS. Logo, se os impostos incidem sobre os atos não cooperativos, vai resultar em menos resultado. Tendo menos resultado, vai menos valor para o FATS. Tendo menos valor para o FATS, é menos assistência técnica, educacional e social para a comunidade, para os colaboradores e principalmente para os cooperados. São alguns impactos aí ocasionados pelos impostos no resultado das cooperativas. Para a gente fechar, uma curiosidade: o Brasil não é uma exceção no quesito imunidade em alguns impostos. A gente ouve falar por aí que o Brasil é o único que não tributa as cooperativas de crédito em imposto de renda e contribuição social, mas isso não é verdade, não é uma exceção. Pelo contrário, o tratamento diferenciado das cooperativas de crédito segue um padrão internacional, baseado na ideia de que não há fins lucrativos no sentido clássico, os excedentes retornam aos cooperados, elas desempenham um papel social e de inclusão financeira, a tributação plena como bancos tradicionais descaracterizaria o modelo, ou seja, se as cooperativas fossem tributadas assim como os bancos são, faria menos sentido se ter uma cooperativa, porque não haveria essa diferenciação. Portanto, a grande diferença é o formato. Alguns países isentam totalmente, no é o caso dos Estados Unidos, o imposto de renda, outros concedem algumas reduções parciais ou incentivos específicos, como é o caso das cooperativas europeias. Fechamos aqui a parte teórico-prática desse aulão, e agora é preciso dizer que já estão abertas as inscrições para a quarta edição do curso Especialista em Contabilidade e Cooperativas de Crédito, Bacen Gap e FRS. Vai ter início em setembro de 2025, no próximo mês. A quarta edição do curso Especialista em Contabilidade de Cooperativas de Crédito, Bacen Gap e FRS. Estarei nesse curso pela quarta vez, inclusive, obrigado pela FBM, pela confiança, junto com outros professores para conduzir essa capacitação. Para quem é esse curso? Profissionais da contabilidade e áreas afins das cooperativas de crédito, centrais e confederações. As aulas são à noite, das 19 às 22 horas, via a plataforma Teams, essa mesma plataforma que estamos utilizando no aulão de hoje. A validade de acesso a 180 dias, então se eventualmente você não conseguir participar de uma outra aula, poderá ver a gravação. E o curso é 100% ao vivo, não é gravado, o professor vai estar ali ao vivo com os alunos e conduzindo as aulas. Um pouco da ementa, aspectos aprofundados de ativos
passivos, patrimônio líquido, ingressos, desembolsos, legislação, imobilizado, ativos não financeiros mantidos para venda, conhecido como BNDES, destinações legais, nova provisão, a provisão da 4966, Lei Complementar 96/2022, com muitos exercícios práticos. No material que vai para vocês, esse material tem o link e é fácil de encontrar esse curso lá no site da FBM. De toda forma, vai o link para ficar ainda mais fácil. Para quem é contador e precisa fazer aí a sua reciclagem, a sua educação continuada, esse curso pontua, seja para perito, seja para auditor, na ordem de 40 pontos, é mais um benefício que o curso traz. Bom, vou deixar aqui o QR Code para vocês fazerem a leitura com a câmera no seu celular, registrar sua presença para receber o certificado de participação. E enquanto isso, vamos abrir para perguntas. Fiquem bem à vontade para utilizar o microfone, utilizar o chat aqui da ferramenta do Microsoft Teams para fazer a sua pergunta sobre esse tema, tributação das cooperativas de crédito. Fiquem super à vontade. Professor Edivan, está me ouvindo? Olá, estou te ouvindo, Egon. Tudo bem? Tudo bem, parabéns aí pela aula. Deu uma queda de energia aqui, não consegui pegar 100% da aula, mas parabéns aí pelo tempo que eu consegui acompanhar. Eu só tenho uma dúvida, vamos ver se eu vou conseguir me fazer entender, e talvez até, pelo que eu vi, talvez vai ser na próxima aula. É sobre o BNDU, né, os bens pegos em conta, dação de pagamento. Vou dar um exemplo aqui. A cooperativa, ela aceitou uma dação em pagamento de um terreno, um imóvel de R$1 milhão. A dívida era mais ou menos 1 milhão, ou 1 milhão, e o terreno, o imóvel também 1 milhão. Enfim, okay. Aceitou, e só que demora para vender, levou 1 ano para vender. E só que na hora de vender, ela conseguiu vender por 1 milhão e 100, por exemplo. Paga imposto em cima dessa diferença. Tipo, a dívida era 1 milhão, ele deu bem como 1 milhão, mas demorou muito tempo, 1 ano, 2 anos, só que daí conseguiu vender a mais. Consegue compensar isso ou tem que pagar imposto sobre essa diferença? Isso, essa receita ela se torna um ato não cooperativo, porque não faz parte da finalidade social, dos objetivos sociais da cooperativa, oferir receitas com comercialização de imóveis, né? Então vai entrar lá junto com as outras receitas de atos não cooperativos e aí vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre isso. Ocorre que, em alguns casos, Egon, a cooperativa tem tantas deduções para fazer sobre essa base de cálculo que acaba não sobrando lucro ao final de tudo isso. E aí, por conta de outras deduções, o resultado é zero ou até negativo, e assim ela não recolhe imposto. É porque ela também deixou de receber durante esses 2 anos, vamos dizer que ela demorou para conseguir vender, vamos dizer, não era um imóvel tão fácil de venda, e demorou. E aí ela não teve receita, né? Praticamente 1 milhão parado ali durante 2 anos. Então eu pensei que daria para compensar de alguma forma aí nesse sentido, mas entendi. Sim, isso. Se ela tiver resultados negativos de outros exercícios passados, também pode fazer essa compensação, né? Naquela lógica que mencionamos, limitado aí a 30% ao ano. Bacana, obrigado aí, valeu. Obrigado, Igor. Mais alguma questão? Fiquem à vontade para utilizar o chat e o microfone. Lembrando mais uma vez de fazer a leitura do QR Code na tela com o seu celular para registrar sua presença. Excelente. Agradecemos a participação de todos. Espero que a aula tenha agregado valor para vocês, que as informações que passamos aqui
sejam úteis para o seu dia a dia, seja você contador ou não da sua cooperativa de crédito, ou para quem não está aqui e não trabalha em cooperativa de crédito, mas ficou curioso por essa aula, tem pretensão de trabalhar numa cooperativa de crédito, também agradecemos aí a sua participação em nome da FBM Educação. Reforço aqui as minhas redes sociais, para quem quiser me seguir lá, a gente procura produzir conteúdos bacanas e que possam ser úteis no seu dia a dia, utilizando a música como ferramenta didática para facilitar a compreensão deste conteúdo. Desta forma, encerramos o aulão de hoje e reforçamos então a oportunidade que a FBM está oferecendo para a 4ª edição do curso especialista em contabilidade de cooperativas de crédito. Vai ser uma satisfação tê-lo lá. Diante disso, me despeço de vocês, desejo aí sucesso para todo mundo e a gente se vê por aí. Boa noite, pessoal, um abraço.